Muito boa tarde a você que nos acompanha pela TVI, esse é o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Permita-me entrar na sua casa para poder trazer informações aqui da cidade de Itabuna, da nossa região cacaueira, de toda a Bahia, do Brasil e, logicamente, as informações que são relevantes em todo o mundo. Abraçando a vocês que nos acompanham pelo TVC, canal 24.2 e também vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, lá youtube.com/TVI oficial. Lembrando que você também pode baixar o nosso aplicativo nas lojas de aplicativo, certo? Além também de apontar a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na nossa tela e baixar e ficar por dentro de tudo o que acontece na programação da TVI, uma programação diversificada, uma programação de entretenimento, uma programação de bem-estar e, logicamente, de jornalismo sério e com credibilidade. E hoje nós vamos falar de diversos assuntos, assim como sempre trazemos aqui da nossa cidade de Itabuna, além de assuntos de vários pontos da Bahia. Esses são os destaques de hoje. Aqui na cidade de Itabuna, um imóvel de desembargadora foi invadido por uma ladra no bairro Jardim Vitória. Falaremos também do servidor público que foi detido no dia de hoje com drogas no centro da cidade de Itabuna durante uma operação policial. A GCM, que é a Guarda Municipal aqui da cidade de Itabuna, também apreendeu aves silvestres. Nós estamos falando do grupamento especial ambiental. Falaremos também de Aurelino Leal, né? Uma notícia da nossa região. Um jovem foi brutalmente assassinado pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira. Essa jovem foi assassinada e nós estaremos falando daqui a pouco com mais detalhes para vocês. Fim da tragada. PRF apreende 450 mil maços de cigarros ilegais aqui na Bahia. Já já você saberá onde foi esta apreensão. E grupo de 21 clubes anuncia que não vai voltar domingo na eleição da CBF. É algo que tem também permeado os meios de comunicação de todo o Brasil, que é essa questão da CBF, que já está quase uma série, né? Cada dia é um capítulo diferente e nós estaremos falando também aqui no nosso TVI News, segunda edição. Lembrando que você também pode participar da nossa programação mandando o seu WhatsApp, tá bom? O WhatsApp que entra aí na tela, você pode pegar este número e mandar para o 981 12 2001. Lembrando, o prefixo DDD 73 981 12 2001. Mande a sua denúncia, mande a sua reclamação, mande também o seu elogio, né? A sua sugestão. Nós estamos abertos aqui para a sugestão, porque aqui a nossa programação ela é feita para você e também feita por você, telespectador da TVI News, né? Contando a sua história durante há cerca de mais de 20 anos, melhor dizendo, há 20 anos exatos, né? Fizemos 20 anos este ano. Vamos com imagens lá da Avenida Juraci Magalhães, são imagens de agora há pouco, você acompanha aí, a Avenida Juraci Magalhães, muito próximo aqui do Alto das Comunicações. Você vê o trânsito sentido Ilhéus, flui de forma tranquila, um bom fluxo nesta tarde. A Avenida Juraci Magalhães, nós vemos também a presença de nuvens carregadas. Veio o nosso cinegrafista já mostrando a presença de nuvens carregadas aqui na Avenida Juraci Magalhães, centro da cidade de Itabuna, mais precisamente nas proximidades do bairro de Fátima, aqui na subida também do Alto das Comunicações, onde estão instaladas diversas emissoras de rádio, de TV, a exemplo da nossa emissora TVI. Então, se acompanha aí agora imagens recuperadas de agora a pouco, dentro de alguns minutos atrás, da Avenida Juraci Magalhães, também mostrando agora o fluxo sentido Ilhéus e Itabuna, os carros que chegam até a nossa cidade de Ilhéus com um fluxo um pouco mais carregado, né? Você acompanha aí nas imagens a rotatória da Avenida Juraci Magalhães, entrada de Itabuna, um fluxo mais carregado agora de quem está vindo de Ilhéus para a cidade de Itabuna, também
com nuvens carregadas. Daqui a pouco também falaremos sobre o clima e o tempo com a nossa repórter Brenda Santos. Muito bem, vamos então com informação, são 17h09. A primeira informação que nós vamos trazer aqui é da violência que continua permeando a cidade de Itabuna. Eu sei que a polícia está na rua, né, mas infelizmente os ladrões também estão, né, e parece que não estão intimidados, porque aconteceu na noite de ontem, né, de ontem para hoje, na madrugada, melhor dizendo, uma ladra no Jardim Vitória invadiu o imóvel de uma desembargadora aqui no município de Itabuna. Isso aconteceu em um bairro nobre. Quem mora aqui na cidade sabe que o Jardim Vitória é um bairro nobre, inclusive com imagens, né, da ação desta ladra. Você vê aí uma imagem capturada, né? Um imóvel que pertence a uma desembargadora, como já dissemos aqui, foi invadido por uma mulher exatamente na rua Paraná, bairro Jardim Vitória, na nossa cidade de Itabuna. A suspeita, segundo testemunhas, aparenta ser usuária de drogas. Durante a ação criminosa, a mulher teria levado um televisor e outros objetos do interior da residência. A polícia militar também foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. A desembargadora, que não se encontrava no local no momento do crime, falou com um meio de comunicação aqui da nossa cidade e lamentou o episódio. Ela disse o seguinte: é preocupante ver que a sensação de segurança está alcançando todos os bairros, independente de quem more neles. Espero que as autoridades tomem providências e que essa mulher receba o tratamento e a responsabilização devidas, declarou aí a desembargadora, que não foi aqui identificada, né? O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a DRF, e aqui do município de Itabuna, e as imagens de câmeras de segurança que estão instaladas na proximidades da residência estarão ajudando aí na identificação, que eu tenho certeza que a polícia nessa altura já identificou, da pessoa que praticou tal ato. O fato é, e que como colocou aqui a desembargadora, não existe mais aquela questão, esse bairro aqui é mais tranquilo, ou esse bairro aqui é mais seguro, porque aqui mora doutor fulano de tal, porque aqui mora a doutora fulana de tal. Não, pelo contrário. Nós temos visto diariamente situações e essas pessoas, principalmente pessoas, né, que estão viciadas em drogas, elas praticam qualquer tipo de crime para poder manter o seu vício. Isso é um fato. Para além da questão de segurança pública, também é uma questão de saúde pública. Nós precisamos tratar as questões de saúde pública como saúde pública e as questões de segurança pública como questão de segurança pública. Neste caso, em específico, envolve as duas questões, né? Mas para além de trabalhar de forma ostensiva e paliativa, nós precisamos trabalhar também na raiz do problema. E a raiz do problema é o quê? É de fato a questão da ressocialização, é de fato fazer essa busca ativa, levar para o tratamento, logicamente aquelas pessoas que queiram se tratar, mas o fato é que nós não podemos deixar que as coisas continuem como estão. Recentemente nós tivemos aqui denúncia de um cidadão que se passava por catador de materiais recicláveis e estava roubando durante o período noturno e o período da madrugada aqui nos bairros da cidade. Principalmente produtos com cobre, né? Ele saía aí furtando nas casas, principalmente aquelas tampas que tem um ferro ali, tem um cobre que ele pode trocar para depois manter o seu vício. Isso aconteceu recentemente e esse caso mostra que continua acontecendo, porque esta ladra acabou entrando, né, por coincidência, em casa de uma desembargadora, uma mulher da lei, e furtou um televisor no interior desta residência. Eu espero que a polícia, dentro de breve, identifique, eu acredito que já até identificou, mas que dentro de breve ache esta moça que praticou este crime, para que ela possa pagar por tal ato, né? Para que ela possa pagar por tal ato. Mas necessitamos, logicamente, de estar trabalhando na busca ativa, identificando, porque Itabuna, o que tem de pedintes, de pessoas que estão em situação de rua, nem todas pessoas que estão em situação de rua
são dependentes químicos, nós sabemos disso, logicamente. Mas tem um bom número que são dependentes químicos e que precisa, sim, desse olhar mais atento do poder público, tanto no sentido da violência, como do sentido também social e de saúde. É uma questão, né, vamos dizer assim, uma questão tripla. Violência, social e saúde, que devem caminhar juntas para tentarmos, então, resolver essa problemática que assola a nossa cidade de Itabuna e também, eu tenho certeza que outros municípios aqui também da nossa região. Tá aí a informação, espero que dentro de breve seja resolvido também este caso, assim como outros casos que têm acontecido. Mas a cidade de Itabuna não para, hein? Hoje nós tivemos aqui a operação da Polícia Militar, uma grande operação, vários pontos onde a polícia realizou blitzes, tentando aí, a polícia não para de fazer as suas blitz, tentando então deter, né, a criminalidade que tenta a todo custo imprimir aí a sua marca, mas eu tenho certeza que enquanto houver polícia militar na Bahia e aqui na cidade de Itabuna, esses criminosos terão muita dificuldade de se perpetuar por aqui, viu? Um servidor público aqui no município, ele foi detido. Por quê? Porque ele estava portando drogas. Isso aconteceu na tarde da quarta-feira, né, do dia 21, por volta das 17 horas, durante uma operação que foi intitulada aí de Garra de Arquimedes, né, por guarnições do 15º Batalhão da Polícia Militar, o nosso BPM. Foram apreendidas diversas drogas em um veículo na Avenida Princesa Isabel, é uma área central ali próxima à prefeitura, inclusive, de Itabuna. Né? A apreensão ocorreu após um homem desembarcar do carro e tentar fugir ao avistar a aproximação dos policiais. Se abafou, hein? Quem não deve não teme, né? Ele se abafou e acabou se autodenunciando. Os policiais militares prontamente abordaram o veículo e durante a revista localizaram no banco de trás uma sacola preta. Olha aí, uma sacola preta contendo uma variedade de entorpecentes. Eram cerca de 500 gramas de maconha, 125 comprimidos de êxtase e 7 porções de cocaína, além de uma porção de haxixe, né? E um pacote grande de maconha Gold. Olha, eu não sabia que existia isso, hein? Maconha Gold. Rapaz, o negócio tá especializado aí. E 2 balanças de precisão. No momento da apreensão, existia ali, passava pelo local uma equipe de um famoso blog aqui no município e conversou com o homem envolvido em toda essa situação, né? O indivíduo, que se identificou como motorista por aplicativo nas horas vagas e também é servidor da Prefeitura de Itabuna, como nós noticiamos, alegou que as drogas seriam para consumo próprio. Ele pediu para que seu nome e a identificação de seu carro não fossem divulgados, né? Quer dizer, agora ele está com vergonha. Agora ele está com vergonha, enfim. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e, após ser ouvido, foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Ele responderá ao inquérito em liberdade. Após a polícia apresentar aí o motorista na condição de testemunha, juntamente com todo o material apreendido, para as medidas legais, né? Ele foi liberado após ser apresentado lá na Polícia Civil aqui da nossa cidade de Itabuna. O que chama a atenção é que ele, logicamente, agora está com vergonha, viu, grande Ivan? Ele agora está envergonhado. Mas nós sabemos que o tráfico de drogas é algo ilícito. Então, quem tem vergonha, procura andar pelo caminho correto, né? Procura andar pelo caminho direito, o caminho que não vai levar aí à perdição, né? E não foi esse caso que aconteceu. Quando ele avistou a polícia, ele tentou logo fugir, mas a polícia estava alerta e deteve ali aquele cidadão. Logicamente, depois foi identificado como também um servidor público municipal, né? E foi feito todo o procedimento. Mas lembrando, dizer aqui, e eu tenho certeza que este servidor aí não representa os demais
servidores do nosso município. Nós temos pessoas aqui que não andam fora da lei, né? Não andam praticando tais atos. Isso é muito importante dizer, né? Ele não representa a classe dos servidores municipais do nosso município de Itabuna. Servidores que servem muito bem a nossa população nos diversos âmbitos aqui, né? Seja na administração direta, na administração fundacional, na administração indireta, e tem servido diariamente. Porém, volta e meia acontece de aparecer, né, aquele que quer andar fora da lei e ainda quer se esconder. Ele tentava fugir, né? Mas eu não sei como ele ia fugir, viu, produção? Eu não sei como ele iria fugir, sendo que era uma blitz da polícia. Quer dizer, ele parou o carro e ia saindo, né? Tentou correr. A polícia, epa, vem cá. Você está tentando correr, está devendo, né? Talvez até se ele tentasse passar tranquilamente não acontecesse isso, mas ele se entregou e está aí essa informação que aconteceu durante a operação Garra de Arquimedes, aqui no nosso município de Itabuna. É a polícia militar fazendo o seu trabalho contra o crime organizado, fazendo o seu trabalho contra a violência que tem assolado não só, infelizmente, a nossa cidade de Itabuna, mas a diversas cidades aqui da nossa região e a toda a Bahia, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Como sempre falamos, toda a Bahia, infelizmente, vive momentos de muita tensão em relação à segurança pública. Ontem nós noticiamos aqui, por exemplo, aquela tentativa de homicídio do diretor do presídio, né? Felizmente, o diretor do presídio não estava no carro que sofreu o atentado, né? Uma pessoa foi atingida, está hospitalizada, né? Desejamos aqui, inclusive, melhoras para essa pessoa, para o motorista do carro. Mas o fato é, a violência tem chegado em diversas localidades de toda a nossa Bahia e nós precisamos cada vez mais agir. Eu sei que a polícia tem agido, mas precisamos cada vez mais agir. E não só agir por agir, mas agir com inteligência, né? A polícia, ela tem ali a sua equipe de inteligência e eu tenho certeza que os estudos estão sendo feitos para, no momento de dar o bote seja certeiro e, principalmente, consiga desarticular este crime, né? E os criminosos, logicamente, porque os criminosos não são aqueles que estão lá na ponta, no bairro, vendendo, fazendo, não. Os criminosos estão, muitas vezes até distantes daqui, né? Mas comandando tudo por aqui, e muitas vezes também nos presídios. Então eu tenho certeza que a polícia está fazendo o seu papel, né? Cabe a nós aqui noticiarmos e mostrarmos o que tem acontecido, infelizmente, em toda a Bahia em relação à segurança pública. Olha, já nós voltamos com mais informações aqui de Itabuna, da nossa Bahia. Não saia daí, eu volto já. 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Dezessete horas e 26 minutos, estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, me permita entrar na sua casa até às 19 horas com muita informação de tudo o que acontece em Itabuna e região, logicamente também de diversos outros pontos da Bahia, do Brasil e do mundo. Daqui a pouco teremos a nossa repórter Brenda Santos falando sobre o clima e o tempo, você muito bem informado. E hoje também, na nossa sala de entrevistas, receberemos o diretor da Defesa Civil, o Mallory Sena. Ele que falará um pouco das ações da Defesa Civil aqui na cidade de Itabuna. Não perca, daqui a pouco o Mallory Sena estará comigo trazendo essas informações sobre a Defesa Civil, que é um órgão muito importante aqui no nosso município, né? Tem atuado de forma excepcional a Defesa Civil do nosso município de Itabuna. E vamos com mais informações aqui da cidade de Itabuna. Desta vez, a Guarda Civil Municipal apreendeu aí aves silvestres, né? A Guarda Civil Municipal, através do Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental, o famoso GOPA, inclusive um abraço aí para todos os guerreiros e guerreiras do GOPA, né? Os GCMs que diariamente estão pelas ruas da cidade no seu papel, né? Realizou na manhã da terça-feira a apreensão de diversas gaiolas e pássaros silvestres mantidos de forma ilegal e em cativeiros, né? Isso aconteceu nos bairros Nova Califórnia, Santa Inês, Novo Horizonte, numa região conhecida como Alto do Cuscuz, no bairro da Califórnia. A apreensão é resultado do patrulhamento rotineiro e preventivo. Você vê imagens da ação do GOPA, né, aqui no município de Itabuna, o Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental. Durante a ação, os guardas civis também encontraram 18 aves de espécies nativas, como 15 papacapins, além de um pardal, um canário e um chorão, que eram mantidos em condições inadequadas tanto de higiene como de segurança. Além das aves, foram também apreendidas 30 gaiolas, muitas delas sem a mínima, pasmem vocês, sem a mínima estrutura para
o bem-estar dos animais. De acordo com a legislação, os responsáveis pelo cativeiro de forma ilegal poderão responder pelo crime ambiental, conforme está previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, conforme preconiza o artigo 29. Esse artigo proíbe a captura e a manutenção de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes. Os responsáveis pelo ato ilegal, ao serem abordados aí, entregaram as gaiolas com os pássaros de forma espontânea ao grupamento. Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, Inácio Pereira, acabou relatando aí para a reportagem. A GCM é subordinada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que tem como titular o secretário Humberto Matos. As aves apreendidas, elas foram encaminhadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, né, que é um órgão do governo estadual, para avaliação veterinária e, posteriormente, elas serão levadas, logicamente, a um centro de reabilitação desses animais silvestres, onde passarão por cuidados, né? Eles passarão por cuidados até que possam ser devolvidos de volta ao seu habitat natural, que é de onde nunca deveriam ter saído, né? De onde nunca deveriam ter saído. A GCM reforça aí a manutenção, né, de que animais silvestres sem autorização é crime e orienta a população aqui da nossa cidade de Itabuna, mas serve de exemplo também para a população de outras cidades, porque a lei é uma lei nacional, né, a lei de crime, contra crimes ambientais, né, para que denunciem tais práticas. Então, se você conhece alguém que mantém animal silvestre preso de forma irregular, denuncie. Até porque eu acredito, né, nós partimos desse pressuposto. Os animais, se tratando de animais silvestres, foram feitos para viver na mata. Não foram feitos para viver dentro de casa, para ficar assoviando, para ficar cantando para aquelas pessoas que acabam prendendo. Imagine aí você viver dentro de uma gaiola 24 horas, tendo ali a sua água, bebendo ali um alpiste, sendo que, se ele estivesse solto, ele poderia estar bebendo água no momento que ele quisesse ali no rio, ou até mesmo comendo, se alimentando das frutas, enfim, da forma natural. Né? Eu, particularmente, acredito que os animais, né, os pássaros, não foram feitos para viver presos. Joab, é muito bonito ouvir os pássaros cantando. De fato, é bonito. Mas não necessariamente você precisa prender os animais, né? Quando nós começamos a tratar bem os animais, colocando comida para eles, eles voltam diariamente. Eu estou falando isso porque é uma vivência que tenho na minha própria casa. Né? Colocamos lá o alimento e os pássaros retornam diariamente. E o canto dos pássaros eu posso escutar diariamente. Por quê? Porque cuido. Mas não preciso colocar, né, prender os animais. E principalmente, para além disso, esses animais, eles estavam, além de presos, estavam em gaiolas de forma irregular, gaiolas sujas. Né? Além de estarem presos em situação de sujeira, a falta de higiene, enfim. Que todas essas pessoas que cometeram tais crimes, eu tenho certeza que isso aí é crime, logicamente, a lei preconiza isso, sejam de fato punidas e que aprendam, né? E que aprendam a conviver com a natureza e principalmente com os animais silvestres que foram feitos para viver de forma livre, precisam viver de forma livre na natureza, da forma como Deus criou, da forma como Deus quis, né? Até porque os animais, se tratando dos pássaros mesmo, têm asas exatamente para voar, não é asas para ficar preso. Não faz sentido, né? O animal ter asa para ficar preso dentro de uma gaiola. Então os animais foram feitos exatamente para ter essa liberdade. Está aí a informação que aconteceu aqui na cidade de Itabuna, mais uma vez parabenizando o serviço do grupamento ostensivo aí de proteção ambiental. Me lembro aqui também do GCM Giovanni, que está aí também sempre trabalhando nesse grupamento, entre outros, né? Logicamente citei o nome de Giovanni aqui, por conhecer, já saber do trabalho de Giovanni, que está aí também no grupamento ostensivo de policiamento ambiental, né? De proteção ambiental, melhor dizendo, mas parabenizando a toda a guarda, a todos os grupamentos, seja
em específico agora o GOPA, mas eu tenho certeza que o trabalho da Guarda é muito importante. Recentemente eu falei aqui, a Guarda ela tem ajudado e muito no que diz respeito à questão da segurança pública no município de Itabuna. Tem trabalhado de forma ostensiva também, né, apoiando a polícia militar, né, contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, contra a violência. Enfim, a Guarda, de fato, tem desempenhado o seu papel. Por muito tempo, as pessoas acreditavam que a Guarda Civil Municipal era apenas para o resguardo do patrimônio público. Foi-se o tempo. Nós que vamos até as cidades, as capitais, por exemplo, a exemplo de Salvador, a exemplo de São Paulo, nós vemos que a Guarda ela tem uma atuação também conjunta com as demais forças de polícia, né? Inclusive, a nível nacional, existe um projeto para tornar as guardas civis municipais como polícia municipal, o que acredito que será algo muito legal para o fortalecimento, muito importante para o fortalecimento aí no que diz respeito à questão da segurança pública nos municípios. Logicamente que cabe muita discussão, porque há municípios e municípios. Nós estamos falando de um país continental, onde cada região, né, tem uma administração diferente. Então é necessário, de fato, ver como ficará essa questão, né, da Polícia Municipal, mas acredito que a Guarda Civil Municipal, ou caso seja aprovado, Polícia Municipal, será de muita valia, será aí de muita soma para investir contra a violência, contra o crime organizado que tem permeado, infelizmente, não só a nossa Bahia, mas ao nosso Brasil. E retornando para este assunto aí da apreensão que foi realizada aqui no município de Itabuna, mais uma vez, parabéns aos nossos guerreiros do GOPA, parabéns a cada um de vocês. Vamos com mais informações e dessa vez nós vamos falar de uma ação que aconteceu no dia de ontem, na Câmara de Vereadores de Itabuna. Nós noticiamos aqui, né, a presença do Augusto Vasconcelos, ele que é secretário ele é o secretário de Trabalho e Renda, né? Emprego e Renda e Esportes do estado da Bahia. Augusto Vasconcelos, ele, o secretário de Trabalho, Renda e Esportes do estado da Bahia, esteve no município de Itabuna ontem e ontem à noite participou aqui na Câmara Municipal. Você vê imagens aí agora da mesa ali na Câmara Municipal, ao centro o vereador Paulinho do Banco, né? Acredito eu, propositor desta sessão que aconteceu ontem à noite na Câmara, no plenário Raimundo Lima da Câmara Municipal de Itabuna, ladeado aí da vereadora, a única vereadora aqui do município, Vilmacia Oliveira, também do mesmo partido, né, que é o PCdoB. Podemos ver também a figura do vice-prefeito de Itabuna, o Júnior Brandão, além do secretário de Estado, Augusto Vasconcelos, já à nossa direita, aqui à direita da sua tela, ladeado também do superintendente da Secretaria da CETRE, o Venceslau Júnior, também muito conhecido aqui em Itabuna. O fato é o seguinte, né, o apoio a atletas e investimentos na economia solidária com capacitação profissional. Estas são algumas das ações que a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, a CETRE, destacou em sessão especial, como já disse aqui, na noite de ontem, 21, na Câmara de Itabuna. A convite dos vereadores Paulinho do Banco e da vereadora Vilmacia Oliveira, o secretário Augusto Vasconcelos, né, além do superintendente Venceslau Júnior, destacaram as atividades da pasta. Abre aspas, hoje tivemos a inauguração de mais uma loja do Sesol, né? O Sesol aí que é muito importante também, que é um centro da economia solidária. Foi inaugurada na noite de ontem, nós falamos aqui, inclusive, na edição do nosso TVI News, segunda edição, né? Foi inaugurada, para quem não sabe, esse centro está ali localizado na famosa Praça Camaquã, que ainda está em reforma, hein? Eu estou ansioso para ver essa praça já sem aqueles tapumes. Enfim, retornando aqui para a fala do secretário, ele acrescentou o seguinte, né? Nós tivemos a inauguração de uma loja do Sesol em Itabuna e é muito importante destacar que a Bahia desenvolve a maior política de economia solidária do país, enfatizou aí
o secretário Augusto, né? O secretário Augusto Vasconcelos, o secretário da CETRI. Já o superintendente Venceslau Júnior mencionou a entrega de equipamentos esportivos aqui no município. A exemplo de 2 areninhas, né? Uma fica ali na Beira Rio, do lado próximo ao bairro, da entrada do bairro Mangabinha, outra no bairro Conceição, na antiga feira do bairro Conceição, né? Além de campos e investimentos em qualificações, em qualificação profissional. Como já disse, a sessão também contou com a presença aí do vice-prefeito do município, o Júnior Brandão, né? Além do secretário de esportes, o José Alcântara Pellegrini, o diretor da CDL, o Jonatas Damasceno, e o presidente da ACI, né, o atual presidente, porque nós ainda teremos o momento da posse do presidente eleito, que é o Derivaldo, né? Derivaldo não, não é Derivaldo, rapaz. Além disso, Benevides, né? Benevides. Eu esqueci o nome agora do cidadão, né? Derivaldo é o nosso querido Bené, mas o Benevides, que foi eleito na última semana agora, né? Ele ainda não tomou posse. Então, o presidente ainda continua o Valdino Cunha, representando a ACI. Além também de representantes da Central de Trabalhadores da Bahia, a Amanda Santos, tá bom? Policiais militares também participaram, o Corpo de Bombeiros também participou, né? Então, foi uma ação aí muito interessante na noite de ontem, no plenário Raimundo Lima, da Câmara de Vereadores de Itabuna. Eu espero que esses investimentos continuem a chegar por parte do governo do estado aqui no nosso município, independente da sigla partidária. Né? Independente da sigla partidária, até porque nós estamos falando de uma pasta muito importante. Né? O povo precisa de trabalho, o povo precisa de renda, o povo precisa de esporte. Principalmente os jovens da nossa cidade precisam do esporte. Então, situações como essa, né? Ações como essa, melhor dizendo, precisam ser incentivadas aqui no nosso município. A vereadora Vilmaci Oliveira também falou, né? Ela disse o seguinte: Itabuna está sendo agraciada com essa perspectiva de emprego decente, defendida pela CETRI. A secretaria tem transformado a vida das pessoas através do esporte, emprego e renda. Um conjunto de ações que tem sido desenvolvidos não só para a nossa Bahia, mas também para a nossa Itabuna, logicamente, concluiu aí a vereadora Vilmaci Oliveira, que também participou, como assim já dissemos, desta sessão ocorrida no dia de ontem no plenário da Câmara de Itabuna. São 17h41. Daqui a pouco eu vou conversar com a nossa repórter Brenda Santos. Ela já está posicionada para sabermos como anda o clima e o tempo. Eu estava observando hoje, tudo que Brenda falou ontem aconteceu, né? A chuvinha pela manhã e no período da tarde o sol deu o ar da graça. Então, aconteceu exatamente como a Brenda falou, hein? A Brenda não está errando. A Brenda tem falado sempre de forma correta aqui na nossa previsão do clima e do tempo. Lembrando também, daqui a pouco, na nossa central, né? Na nossa central, melhor dizendo, na nossa sala. Quem falou em central, Joab? Né, produção? Na nossa sala de entrevista, nós estaremos recebendo o diretor da Defesa Civil, o Mallory Senna. Ele estará falando das ações aí da Defesa Civil, né? A Defesa Civil que tem desempenhado um belíssimo papel no nosso município, no que diz respeito à questão dos desastres naturais. Ele vai falar um pouquinho mais, daqui a pouco, mais de forma mais específica, e você vai entender, né, o papel de fato da Defesa Civil, o que eles têm desenvolvido aqui no nosso município, né? Para quem viveu aquela catástrofe, inclusive no ano de 2021, quando nós tivemos aqui a enchente, né? A Defesa Civil trabalhou e muito, e principalmente em locais com deslizamentos de terra, né, com alagamentos, logicamente que em conjunto com as demais secretarias, mas foi muito importante a participação da Defesa Civil naquela época. Eu me lembro que o Kaique Brito ainda estava à frente, né? E o Mallory, não diferente, continua realizando um excelente trabalho à frente aí na diretoria da Defesa Civil do nosso município. Daqui a pouquinho, não perca, hein? Daqui a pouquinho, esse bate-papo aqui com o Mallory Senna. Vamos com mais informação, dessa vez informações mais relax, né? A informação é de que exposições em Ilhéus e em Itabuna, né, estão aí
sendo realizadas como comemoração da Semana de Museus. E conta, logicamente, a nossa história aqui regional, e além de atrair um público recorde, né? A 23ª Semana de Museus está movimentando os espaços culturais de Ilhéus e também aqui de Itabuna, com uma série de exposições abertas ao público. Essas exposições elas irão até o dia 27 de maio. A iniciativa é organizada pela nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, né? É uma rede de museus com apoio do Centro de Cultura Teosópolis, o CCT, que celebra o papel dos museus na preservação da memória e na formação cultural da população. Em Itabuna, o Centro Cultural Teosópolis fica localizado na rua Professor Vieira Lima, número 298, ali na Praça dos Eucaliptos, no bairro da Conceição, e exibe a mostra Praça Olinto Leone, marco inicial da cidade de Itabuna. Muito interessante, né? A história da nossa cidade. Além de destacar a importância histórica de um dos principais espaços públicos do nosso município. No Centro de Documentação, o SEDOC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, está em cartaz a exposição intitulada A Batalha do Sequeiro do Espinho, que aborda episódios marcantes da nossa história regional. Em Ilhéus também, o Museu do Cacau, na rua Eustáquio Bastos, é um nome um pouco diferente, né, Brenda? Eustáquio Bastos, centro da cidade, homenageia o centenário do nascimento do escritor, que é Grapiúna, né, o Euclides Neto, com a mostra Euclides Neto, Um Espírito Livre, ele que faleceu nesse ano de 2025. De volta à nossa cidade de Itabuna, o Museu Amélia Amado, no Complexo da Ação Fraternal de Itabuna, AFI, também exibe a exposição Itabuna 115 anos de folia. Esse ano nós estaremos completando 115 anos de emancipação. Uma informação importante essa, hein? Esse ano Itabuna completa 115 anos de emancipação no mês de julho. E nós estaremos falando, logicamente, cobrindo aqui no nosso TVI News, tá bom? A programação também inclui palestras que são ministradas por historiadores e autores de livros. Isso ocorre ao longo de toda a semana nos diversos espaços aí, culturais que nós já noticiamos aqui, espaços culturais tanto aqui em Itabuna como também na cidade de Ilhéus. A professora Janete Macedo, a quem eu mando aqui um grande abraço, né? A estima aqui que nós temos pela professora Janete, ela é uma das coordenadoras do evento, comentou, né, e comemorou a participação do povo, a participação popular, e disse o seguinte: a adesão do público e o interesse dos estudantes mostram o quanto iniciativas como essas são fundamentais para valorizar a nossa história, afirmou aí a professora doutora Janete Macedo, mais uma vez abraçando aí a professora Janete Macedo, né? O professor Aurélio Macedo também, figuras queridas aqui no nosso município e que desempenha logicamente um excelente papel aqui no que diz respeito ao resgate da nossa história, da cidade de Itabuna, não só da cidade de Itabuna, mas de toda a nossa região, né? A nossa região do cacau. Então, ações como essa, né, nós estamos falando da 23ª Semana de Museus e é uma movimentação importante, porque uma cidade que não valoriza a sua história também não consegue chegar em um bom futuro, né? Não consegue planejar um futuro, porque para a gente chegar a um futuro próspero, nós precisamos valorizar a nossa história e para valorizar nós precisamos saber a nossa história, né? Então, logicamente, situações como essa, né, iniciativas como essa são louváveis. Parabéns, de fato, a todos os envolvidos, a professora Janete, né, a todos os departamentos, o departamento de História lá da UESC também envolvido, enfim, a todos que estão envolvidos, né, por estar contando, de fato, a história da nossa cidade, resgatando a história da nossa cidade que precisa ser resgatada, tá bom? Então está aí esta informação muito importante. São 17h48, mais uma vez lembrando, daqui a pouco estaremos falando com o diretor da Defesa Civil, aqui no nosso município, Maloricena. Mas enquanto não falamos com Maloricena, vamos saber do clima e do tempo
com a nossa repórter Brenda Santos, que já está posicionada, né? Hoje nós vimos que algumas nuvens chegaram novamente à nossa cidade aqui, né? Teve uma chuvinha pela manhã, assim como ela noticiou. À tarde o sol já deu o ar da graça aqui por Itabuna, mas nós vamos saber agora qual é a previsão para amanhã aqui no nosso município de Itabuna e também nos municípios vizinhos. Isso, logicamente, com ela, Brenda Santos, a quem eu saldo com o meu boa tarde. Muito boa tarde, Brenda Santos. Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha. Maravilha, maravilha. Qual é, Brenda, a previsão do tempo aí para a nossa cidade de Itabuna no dia de amanhã? No dia de amanhã, começamos com uma chuvinha fina, uma garoa, pelo início da manhã e o restante do dia será parcialmente nublado. A chuva só volta ali pelo final da noite. Temos também uma temperatura, a sensação térmica de 26 graus e a mínima de 21 e máxima de 29. Maravilha. Então, quer dizer que amanhã nós teremos uma chuvinha ainda aqui em Itabuna. Teremos. Então, olha aí, o que a Brenda, você que está nos assistindo, que já nos acompanha diariamente, sabe, geralmente o que Brenda fala aqui, né, acontece no outro dia. É uma previsão que tem se cumprido, né? Alguém pode falar assim, é uma previsão, mas é uma previsão que de fato tem se cumprido o que a Brenda tem falado aqui. Podemos falar também das cidades vizinhas, na cidade de Ilhéus, como é que vai ser aí a questão da temperatura lá, da temperatura não, do clima, do tempo? Então, Joab, o clima segue instável, como foi toda semana, e segue assim por várias cidades daqui da Bahia. Em Ilhéus, amanhã, teremos chuva também pelo início do dia, e a partir ali das 10 horas, sai um sol mais tímido, e o clima segue parcialmente nublado até as 5. Depois disso, tem o céu estrelado, mas pode haver nuvens pelo final da noite também. Muito bem, então tá aí, né, uma informação importante para você se programar amanhã, né, já é sexta-feira, a semana passou muito rápido, já sextou amanhã, hein, gente? Amanhã, sexta-feira, com algumas pancadas de chuva aqui também na nossa cidade e na nossa região, então se programe aí, você que tem algumas atividades a realizar ao ar livre ou até mesmo que estará caminhando pela cidade, para que não seja pego de surpresa, né, Brenda? Exatamente. Para que não seja pego de surpresa em relação ao nosso tempo. Eu falei agora há pouco de temperatura, me atrapalhei aqui um pouco, mas já falei chamei a temperatura, vamos saber, né, como está a temperatura aqui em Itabuna e também a previsão de temperatura para amanhã. 26 graus nesse momento e amanhã mínima de 21 e máxima de 29. Em Ilhéus temos mínima de 22 e máxima de 27. Temos também o clima de Salvador, viu, Joab? Que Sim. Pela madrugada até o início da manhã também vai ser de chuva. O restante do dia é ali com sol, parcialmente nublado também. E pelo final da noite, ali por umas 9 horas até meia-noite, pode ter uma chuva fina, sim. Então, para quem for sextar amanhã, primeiro quem for para o trabalho de manhã cedo, é bom levar o guarda-chuva. E para quem for também, para uma festa, sair 9 horas de uma sexta, é bom também levar um guarda-chuva. Olha aí, então a Brenda já falou aqui, quem for sextar, preste bem atenção, quem for sextar, né, leve o guarda-chuva lá na capital baiana também, né? Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Amanhã você retorna, se Deus assim nos permitir, trazendo as informações do clima e do tempo, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Joab. Muito bem, 17 horas e 52 minutos. Daqui a pouco eu converso com o diretor da Defesa Civil, Mallory Sena. Ele estará falando das ações da Defesa Civil no nosso município. Você não pode perder. Eu vou a um rápido break e volto já com mais informações. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. 17h54, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação, logicamente, de tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, na Bahia, no Brasil e, logicamente, aquelas informações relevantes do mundo. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência, audiência comprovada aqui nos diversos bairros da nossa cidade, né? Abraçando a todos que nos acompanham lá no bairro de Fátima, também no bairro São Pedro, no bairro de Zizo, enfim, diversos bairros da cidade, bairro São Caetano também. Enfim, um grande abraço para vocês e obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial, além da TVC, canal 24.2. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos com mais informações, desta vez aqui também da cidade de Itabuna. É uma informação importante da área da saúde. O Hospital de Base aqui do município de Itabuna anuncia ampliação de cirurgias eletivas, O Hospital Luiz Eduardo Magalhães, aqui da cidade de Itabuna. Imagem bonita aí. Tivemos recentemente a inauguração desta ampliação do Hospital de Base, instituição que é administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE. Ela irá realizar na próxima segunda-feira, dia 26, um mega ambulatório para atender a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no município de Itabuna e região, que aguardam na fila por uma cirurgia. Naquela data, na segunda-feira, muita atenção, os pacientes encaminhados pelos municípios de origem passarão por uma consulta no ambulatório da unidade hospitalar, para então serem encaminhados para o projeto de cirurgias eletivas. O projeto será iniciado neste final de semana, dia 23, 24, 25 e 28, com a previsão de 20 procedimentos cirúrgicos por dia, dentre os quais estão cirurgia de hérnia, estectomia, hemorroida, hemorroide. Ixi, a palavra aqui é um pouco complicada, hein? Travou aqui um pouco, mas enfim, serão realizadas diversas cirurgias ali pela ampliação do novo hospital de base. Serão chamados de imediato os pacientes que já estão autorizados pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB. Vale a pena salientar isso, Essa é uma informação muito importante. Quem será chamado de imediato? Os chamados serão aí os pacientes que já estão autorizados pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde da nossa Bahia. O projeto de ampliação das cirurgias eletivas é uma iniciativa da Prefeitura Municipal da nossa cidade de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de atender a essa demanda, uma demanda reprimida, que existe aqui no nosso município, e também de diminuir as filas, nós estamos falando de filas, são muitas pessoas que aguardam de fato aí, são muitos pacientes que aguardam por essas cirurgias aqui no nosso município de Itabuna e que agora terão aí essa, podemos chamar, esta bênção, de ser atendido, porque de fato estão aguardando há um determinado tempo. O João Omar Galvão, que é o diretor-presidente da FASE, a fundação que administra o Hospital de Base, declarou o seguinte, abre aspas, o apoio de cada município é fundamental para dar, de fato, celeridade
a este processo, né? O João Omar, que é competentíssimo, inclusive, um grande abraço para o João Omar, ele sinalizou aí que este apoio ele é muito importante, até porque nós estamos falando de um hospital que é portas abertas e precisa, de fato, também desse apoio dos municípios no sentido da pactuação. Nós temos muitos atendimentos, mas às vezes acontece também a questão do repasse, né, gente? Vale a pena lembrar também essa questão, a falta de repasse de alguns municípios que são pactuados aqui com o hospital de base. Concluindo aqui, o projeto de ampliação, né, das cirurgias eletivas é uma iniciativa, como dissemos aqui, da Prefeitura de Itabuna, né, através da Secretaria Municipal de Saúde. E ainda vale destacar que as cirurgias eletivas, elas vêm sendo realizadas no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, o Hospital de Base, através de um convênio que foi firmado entre a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE, a Secretaria Municipal de Saúde e o Governo do Estado da Bahia. Né? Em média, serão cerca de 350 cirurgias realizadas por mês. Então tá aí essa informação muito importante, né? Parabenizar a todos os envolvidos, porque nós sabemos que a saúde é um dos assuntos que as pessoas mais clamam, né, por uma atenção da gestão pública, e nesse momento nós estamos falando de pessoas que sairão daquela fila de espera e poderão realizar, de fato, a sua cirurgia. 18 horas na Bahia, né? Como prometido, eu estou ao lado aqui do diretor da Defesa Civil de Itabuna, o Mallory Sena, não é isso? E a quem eu agradeço a presença aqui. Seja muito bem-vindo, Mallory. Boa noite a todos da TVI. Inicialmente, quero agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre a Defesa Civil e esclarecer eventuais dúvidas. Legal. Logicamente, agora há pouco eu fiz menção ao nome do Kaique Brito, né? O ex-diretor da Defesa Civil, e aqui particularmente meu amigo, né? Tá lá em Vitória da Conquista, e o Mallory é o novo diretor, né? A nomenclatura é diretor, o novo diretor da Defesa Civil. Fizemos questão de trazer aqui o Mallory para trazer alguns esclarecimentos em relação ao papel da Defesa Civil aqui no nosso município, né, Mallory? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Qual o papel da Defesa Civil, principalmente, especificamente falando da Defesa Civil municipal? Olha, inicialmente a Defesa Civil ela atua de forma de mitigar, evitar desastres ambientais e naturais. A Defesa Civil atua também em resposta e atua também no poder de polícia para atuar, notificar, multar e interditar qualquer obra ou evento que ofereça riscos para a população. Muito bem. Nós sabemos que a Defesa Civil ela é um órgão, logicamente, aqui do município ligada a uma secretaria, né? Está ligado, acredito, à CESOP, não é isso? Isso, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, o secretário Humberto Matos. Perfeito. Porém, nós temos a Defesa Civil estadual e a Defesa Civil federal, né? Como é que funciona? Existe uma hierarquia em relação a essa questão também das defesas civis a nível federal, estadual e municipal? Olha, são entes distintos, mas em eventuais desastres, a união sempre é bem-vinda, como ocorreu na enchente de 2021, onde o governo federal, o governo do estado, muito sensível, disponibilizou equipamentos, pessoal para conter o desastre ambiental que teve aqui na cidade e também na região. Muito bem, nós sabemos que diariamente nós temos aqui em Itabuna diversos casos, né? Eu particularmente acompanho o trabalho de vocês através também aqui da TVI, através do Cacau News também, nós temos, né, volta e meia nós acabamos falando lá, e tem gente que às vezes pensa que o papel da Defesa Civil é apenas ficar medindo, né, a temperatura. Será que hoje vai fazer sol? Ou até falando do clima e do tempo. Mas não é apenas isso. Fala um pouco pra gente da rotina da Defesa Civil aqui no município de Itabuna, né? Você falou aí que, inclusive, vocês têm um poder de polícia. É algo que, de fato, particularmente até desconhecia esse poder de polícia da Defesa Civil. Frisa aí pra gente esse papel de vocês e essa rotina diária.
Muita gente tem essa forma cultural de dizer da Defesa Civil que vocês só abrangem a chuva, né? Como de fato divulgamos o boletim meteorológico nas nossas redes sociais, no Instagram da Defesa Civil e também no WhatsApp, onde fazemos leitura de cenário atmosférico, onde esses cenários bem lidos, ele evita eventuais desastres, como por exemplo enchentes, alagamentos, e também está disponível no nosso Instagram da Defesa Civil as áreas de risco de Itabuna, onde de fato não é recomendável a construção de edifícios, de qualquer edificações no que tange às áreas de risco, pois há diversas deslizamento de terra e a população acaba entrando em pânico. Perfeito. Então vocês trabalham diariamente, não só de forma, vamos dizer assim, ostensiva, né, remediando, mas também principalmente de forma preventiva, não é isso? De forma preventiva e também de fiscalização. E acompanhamos muita sobre denúncias, demandas. Como eu falei, a Defesa Civil ela tem, de fato, o poder de polícia, pelo decreto municipal, pela lei municipal de setembro de 2013, onde podemos interditar, podemos fazer notificações, tudo no que tange ao poder de polícia. Perfeito. Então tá aí muito esclarecida essa questão do poder de polícia, até porque nós estamos falando de algo que logicamente lidar com vidas diariamente. Nós estamos falando de algo muito sério, né? E como você bem colocou aqui, Itabuna, e eu acredito que você vai precisar aqui, existem muitos pontos em Itabuna que são áreas de risco, né? Quais são essas áreas de risco que a gente está falando aqui, né? São pontos onde as casas são construídas de forma irregular, né? Onde pode acontecer um deslizamento em uma eventual chuva. Enfim, pontua para a gente aí algumas das principais áreas aqui no nosso município que são consideradas como área de risco. Você falou bem, são áreas de risco, todas as áreas onde de fato tem deslizamento de terra e áreas ribeirinhas, como por exemplo ali na região da Bananeira, na Rua de Palha, em Ferradas. Então essas áreas são vulneráveis e suscetíveis a desastres ambientais e naturais. Lembrando também, né, que o papel da população ele é muito importante também no trabalho conjunto com vocês, né? Qual é o principal canal que a população de Itabuna pode estar falando com vocês, né? Até mesmo fazendo denúncias em relação a alguma irregularidade que pode estar acontecendo? O papel da população é fundamental no que tange à Defesa Civil. Nossa base fica no Jaçanã, na Rua Silvio Santos, e atendemos às demandas da população pelo nosso Instagram, onde o pessoal manda as denúncias, e também pelo nosso WhatsApp, 739-8117-4490. Em caso de emergência ou qualquer demanda relacionada aos riscos, seja de edificações ou eventos, pode acionar, e estamos com 2 equipes de plantão para atender toda a população em diversos bairros da cidade. Muito bem, são 18h07. Eu estou conversando com o diretor da Defesa Civil de Itabuna, a Defesa Civil Municipal, o Mallory Sena, ele que está trazendo esclarecimentos sobre o papel da Defesa Civil, logicamente, aqui no nosso município, né? É uma atuação muito importante, como já falamos agora há pouco, não só na questão do clima e do tempo, mas, logicamente, também na prevenção de desastres, né? Vamos falar um pouco também, e eu queria até pedir, viu Mallory, para você repetir um pouquinho o contato. Eu vou fazer esse pedido, por gentileza, para que nossa produção possa estar colocando aqui e os nossos espectadores e telespectadores que estão nos acompanhando possam, né, também ter posse desse telefone e estar, logicamente, fazendo uso quando necessário. Repete aí, por favor, o telefone 739-8117-4490 e também o nosso Instagram, Defesa Civil Itabuna, onde nessa rede social
divulgamos o boletim meteorológico, onde coletamos dados de fontes oficiais do governo federal, como, por exemplo, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, onde a precisão desses eventos meteorológicos é cerca de 98%. Então, a gente coleta dados de fontes federais e seguras para a população. Ok. Uma curiosidade que eu acredito que não é só minha curiosidade, né? Quando alguém fala assim, amanhã estão previstos 100 milímetros de chuva. O que isso quer dizer de fato, né? Logicamente, está falando 100 milímetros, mas como é esse cálculo de fato? Porque as pessoas, geralmente elas não sabem como é feita essa medição, né? Para 100 milímetros, para algumas pessoas é algo muito pouco, né? É um copo d'água. Porém, é algo cientificamente, né? É um cálculo científico e logicamente, vocês que estão nessa área também sabem muito bem precisar. Explica um pouquinho para a nossa população como é feito. O cálculo em milímetros, ele é feito da seguinte forma. Por exemplo, você deu o exemplo de 100 milímetros. Isso. Pegamos um recipiente onde medimos cerca de 1 metro por 1 metro de altura e adicionamos 100 litros nesse reservatório. O cálculo é mais ou menos esse. A altura desses 100 milímetros é quanto vai elevar. Perfeito. Para você ter uma noção, só em dados reais e em fatos, na enchente de 2021, choveu cerca de 120 milímetros em apenas um dia, e o total da cheia foram cerca de 650 milímetros em 2 semanas e meia. Para você ver ter o extremo que é falar de 100, 200 milímetros. Inclusive, eu quero até dar um alerta à população, né, onde chegou nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso WhatsApp no início do mês, muitos vídeos de alguns influencers, né, alguns youtubers, onde disponibiliza, grava vídeos falando que vai chover cerca de 200 milímetros na região, 300 milímetros na região. Isso, de fato, acaba atrapalhando o nosso trabalho e a população acaba entrando em pânico, onde de fato é uma fake news, né? Perfeito. É muito importante você falar sobre essa questão, porque nós precisamos, né, logicamente, estimular e criar uma cultura de que a população precisa, de fato, ir na fonte correta. Né? Nós estamos falando da era digital, onde todo mundo que tem um smartphone na mão, né, é jornalista, todo mundo é influencial digital, né? Enfim, mas quem fala sobre o clima, quem fala sobre o tempo, quem fala sobre a chuva, é o órgão competente para isso. Exatamente. Como eu falei, várias pessoas gravaram vídeos de chuva de 200, 300 milímetros aqui em Itabuna, em Ilhéus. Mas, de fato, a população tem que ficar atenta aos telejornais locais e também até a própria Defesa Civil, que, de fato, coleta dados de fontes oficiais e disponibiliza no Instagram da Defesa Civil. Perfeito. Inclusive já está aqui no nosso GC ali o telefone, né? O 73981 174490 e também o @ lá da Defesa Civil no Instagram, que é @Defesa Civil Itabuna, né? Isso tudo junto. Isso. Mallory, fala um pouco pra gente também sobre a questão dos desafios, né? Você acabou de falar aí em relação às fake news. É um desafio, logicamente, algo mais pontual, mas quais os desafios hoje da Defesa Civil no nosso município? Os principais desafios? Olha, temos esse desafio do combate à fake news. Acredito que não só a Defesa Civil, mas como diversos órgãos da Prefeitura também. E estamos passando por um problema, né, de fato, onde estamos com dificuldades em encontrar os proprietários de alguns imóveis privados aqui na cidade de Itabuna, onde fizemos um mapeamento de cerca de 50 imóveis. Desses 50 imóveis são de 10 prédios que estão abandonados com risco de desabamento. Esse é um dos grandes desafios que a Defesa Civil está tendo em encontrar esses proprietários para fazer, de fato, as demolições, os reparos e as correções e restabelecer, assim, o moral da população.
Perfeito. Então está aí colocada a questão desses desafios. E nós recebemos uma pergunta aqui em relação à questão, nós acabamos de falar aqui dos milímetros, né? E a pessoa ela pergunta o seguinte: quando as notícias aparecem na TV em milímetros, o que deve amedrontar ou chamar as pessoas a terem mais cuidados? Eu sei que existe aí uma classificação, né? Até por cores, algo nesse sentido. Explica pra gente. Então, a Defesa Civil, ela divulga, através do boletim meteorológico, esses alertas, que são o alerta amarelo, o alerta laranja e o alerta vermelho, ambos divulgados pelo IMET. O alerta amarelo é um potencial perigo, onde cerca de 20 a 50 milímetros de chuva, onde de fato pode ocorrer alagamentos, pequenas enxurradas. E o alerta laranja já é um alerta mais significativo, que representa perigo, ou seja, já é uma escala maior, cerca de 50 a 100 milímetros, onde de fato o rio vai elevar, o Rio Cachoeira e as bacias irão elevar um pouco mais o seu nível. E de fato existe o alerta vermelho, que são chuvas extremas associadas às cheias dos canais, dos córregos e principalmente do Rio Cachoeira, onde de fato são chuvas de 150, 200, 300 milímetros. Ok. Coloca, por favor, aí, produção, as imagens. Nós estávamos passando imagens, inclusive, na hora que o Malo estava falando aqui, né? O grande Tiago aí, meu querido amigo Tiago também, jogando duro na Defesa Civil. Tiago é nosso agente da Defesa Civil. Maravilha. Eu sempre vejo aí ele diariamente, né, diuturnamente, fazendo o trabalho aí da Defesa Civil. Esse aí é um trabalho que vocês estão fazendo. Retorna aí, por favor, pronto. Esse é um trabalho que vocês estão fazendo às margens do Rio Cachoeira, né, na população ribeirinha. Isso, aí foi se eu não me engano, na Bananeira, coletando algumas informações. É um levantamento referente, que é importante, né? No que tange construções irregulares, onde de fato não existia, eu falo dessa demanda, não existia elementos estruturais, vigas, pilares, onde a casa poderia desabar a qualquer momento, por você não ter esses elementos estruturais e também por estar construída adjacente à bacia do rio. Maravilha. Pode ir passando aí, por favor, Cássio. Isso aí já é vistoriando, né, a questão da... Isso, estávamos monitorando o nível do rio. Isso foi numa cheia passada, numa enchente do rio passada. Isso, maravilha. Então tá aí um pouco a ilustração de fato do trabalho. Hoje eu percebo aí a presença de mais agentes, né, da Defesa Civil. Qual é o número de agentes que Itabuna dispõe hoje aqui da Defesa? Hoje a Defesa Civil conta com 2 equipes trabalhando de plantão. Sim. E a Defesa Civil ela atua, como eu falei, com o poder de polícia, trabalhando 24 horas por dia. É só acionar a Defesa Civil pelos canais que citei há pouco, e a equipe estará no local fazendo a avaliação técnica. Maravilha. Onde, posteriormente, será emitido a notificação, ou laudo, ou interdição. Sim. E já falando dos insumos da Defesa Civil, ela tem as notificações, que a gente dá um prazo para a pessoa fazer as correções necessárias, e caso ela não faça as correções, que a lei determina cerca de, no máximo, de 30 dias, e posteriormente aplicaremos uma multa. Perfeito. Então existem todas essas etapas, né? Muito importante frisar isso aí também, né? A Defesa Civil que tem um trabalho importante no sentido da... Olha o grande Ivan, no sentido da prevenção a desastres, né? E isso nós falamos, logicamente, não só desastres naturais, como também desastres que já são estruturais, né? Aqui no nosso município. Mais uma vez, Malor, eu quero agradecer aqui a sua presença, tá bom? E por estar prestando esses esclarecimentos, logicamente, a toda a população de Itabuna, principalmente aos nossos telespectadores que nos acompanham
aqui pelo TVI News, segunda edição. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e também te parabenizar pela credibilidade que é o seu programa e só informar a população que a Defesa Civil está de prontidão e também quero passar uma rápida mensagem sobre as chuvas no fim de semana. Há para chegar uma frente fria aqui na região a partir de sexta-feira à noite, no sábado pela manhã, mas nada assustador, nada que preocupe a população. Haverá uma chuva cerca de 20 a 30 milímetros, mas sem cheias associadas à cheia dos nossos canais, nossos córregos e principalmente do nosso rio Cachoeira. De fato, estamos de plantão e qualquer emergência, acione a Defesa Civil que a equipe estará fazendo a vistoria. Maravilha. São 18 horas e 18 minutos. Eu vou para um rápido break e já retorno com mais informações para você. Não sai daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição, são 18 horas e 20 minutos. Muito esclarecedora, né? As informações aí trazidas pelo Mallory Sena, a quem nós agradecemos por determinados esclarecimentos. E vamos com mais informações de toda a nossa cidade aqui de Itabuna, também da nossa região. Por falar em região, nós vamos falar de um assunto que aconteceu na cidade de Aurelino Leal. Uma jovem foi brutalmente assassinada, infelizmente, pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira. O caso aconteceu na cidade de Aurelino Leal. Uma jovem que é conhecida como a Clara Silva foi brutalmente assassinada, como disse, pelo ex-companheiro em sua residência em Aurelino Leal, que fica ali próximo ao Ubaitaba. O que separa a cidade é apenas o Rio de Contas. Segundo informações, a jovem foi espancada e asfixiada até a morte pelo ex-namorado. Lamentavelmente, mais um caso de violência à mulher, são casos que volta e meia tem acontecido com muita frequência aqui na nossa região, é caso de violência à mulher. O autor do feminicídio, ele é morador do município de Itacaré e é conhecido como Felipe. Ele que vivia um relacionamento conturbado com a vítima, Você está vendo imagens aí do próprio Felipe e também da vítima, uma jovem, muito bonita, inclusive, que foi morta ontem aí foi assassinada, brutalmente assassinada pelo seu ex-companheiro, esse jovem que também aparece na sua tela. Todos dois muito jovens, O Felipe, ele vivia um relacionamento, como eu vinha dizendo aqui, muito conturbado com a vítima, E já havia alguns anos, segundo as informações da população ali daquela localidade. E logo após matar a sua ex-companheira na cidade de Aurelino Leal, mais especificamente o crime aconteceu no bairro Bela Vista, ele se deslocou para a sua cidade natal, Itacaré, e tentou tirar a própria vida. Mas
não conseguiu e segue internado no Hospital Municipal de Itacaré. Antes de tentar contra a própria vida, o autor do feminicídio deixou mensagens de despedidas em seu status no WhatsApp. Né? Segundo informações da família, a Clarinha, como ela era chamada aí pelos seus familiares e amigos, havia discutido com o ex-namorado na noite anterior. Os dois estavam separados, mas o Felipe, né, o homem, não aceitava o fim do relacionamento. A história sempre se repete, né, gente? Volta e meia nós vemos situações como essa e a história sempre se repetindo. Após o desaparecimento da jovem, a mãe decidiu procurá-la e fez uma trágica descoberta, né? Trágica descoberta. Imagine a mãe que descobriu a filha morta. Lamentavelmente. A polícia militar foi acionada e confirmou o óbito dessa jovem, da jovem Clara, né, chamada pelos familiares aí de Clarinha, na cidade de Aurelino Leal. A polícia militar acionou e confirmou o óbito no local deste feminicídio. É mais um caso de feminicídio, como já citamos aqui, na nossa região, que infelizmente tem se tornado até rotina, né? Esta violência contra as mulheres e muitas vezes o feminicídio, né? Porque a violência ela é praticada e desenvolve para o feminicídio, que foi o caso dessa jovem que acabou perdendo a sua vida ontem, e o ex-namorado. E o interessante é que a história sempre se repete, né? Porque o cidadão, ele não se conforma com o fim do relacionamento e quer tirar a vida daquela pessoa, porque ele acaba não se conformando de ver aquela pessoa com outra, se relacionando com outro rapaz, né? Então, nós vemos que essa história sempre se repete. É uma questão também psicológica, né? De posse. É algo que, com certeza, esse jovem já havia dando sinais, né? Havia dando sinais, né, no seu comportamento. Acredito que não é a primeira vez que eles discutiram, enfim. Mas fica aí o alerta para as mulheres, né? Se você vê que o seu companheiro ele está agindo de uma forma agressiva, se ele levanta a voz para você, já é um sinal. Se ele levantou a mão, já é um sinal mais perigoso ainda. Né? E, logicamente, a agressão acontece. Se ele lhe agrediu, vá embora. Deixe esse cidadão para lá, porque nós não queremos ficar aqui noticiando feminicídios por decorrência exatamente dessas questões. Né? Mais do que nunca é necessário trabalharmos também a questão de campanhas contra o feminicídio. Nós temos aqui na cidade de Itabuna, especificamente, né, o Conselho de Mulheres. Eu tenho certeza que a presidente, inclusive, viu, produção, nós vamos tentar fazer um convite aí para a presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres aqui do nosso município. Eu sei que é uma pessoa muito engajada nas causas sociais, inclusive na questão da violência contra a mulher. Precisamos fortalecer aí essa rede de apoio para trazer a consciência dessas jovens, principalmente jovens. Né? Nós vemos que se repete principalmente com essas jovens. Recentemente, o caso Bárbaro aconteceu aqui em uma outra região, não na nossa região, mas uma região aqui da nossa Bahia, onde o companheiro daquela menina era namorado, né? Levou ela para dentro do mato, entregou o celular para um outro comparsa, o comparsa era de maior, o que cometeu o ato de menor, pegou um pedaço de estaca e começou a bater naquela jovem. Aí você pergunta, por que, Joab, essa agressão? Simplesmente porque ele se acha dono daquela garota. Né? Por ciúmes. O ciúmes teria motivado aí aquele cidadão a espancar aquela jovem. Ele foi preso, logicamente, acredito que... Preso não, apreendido, porque é de menor, né? Que é outra coisa também que no nosso país nós precisamos discutir e tentar melhorar essa questão. Porque o cidadão, ele espanca, ele mata, ele vota, só não pode ser preso. Nesse caso em específico que citei, com apenas 17 anos, com 17 anos de idade. Né? Ele já pode votar, ele já pode
constituir sua família, enfim, namorar, fazer o que quiser, né? Espanca a sua companheira e aí não pode ser preso, tem que ser apreendido, tem que ficar ali numa casa de repouso, enfim. Eu acho que é um momento também, principalmente, né, da nossa casa legislativa a nível federal, começar a ampliar essa discussão e tentar, de uma vez por todas, trazer uma resposta para a questão da maioridade penal. Joab, não é a solução. De fato, não é a solução. Mas nós não podemos ficar aqui assistindo diariamente casos como esse, que aconteceu na semana passada, e como esse que aconteceu na cidade de Aurelino Leal, onde essa jovem, a Clara, acabou perdendo a sua vida após ser brutalmente assassinada. E como disse anteriormente, a história se repete. Por quê? Porque o cidadão se acha dono, né? É como uma posse. Esse celular aqui é meu, de fato, posso dizer, é meu. Mas a mulher não é sua. Ela decidiu estar ao seu lado. Então, mas tem gente que não entende isso, né? Até tirar isso da mente do cidadão, dá muito trabalho, Enfim, precisamos combater, de fato, a toda e qualquer violência contra as mulheres, né? Já se dizia por aí que nem mulher não se bate nem com a flor. Pelo contrário, as mulheres elas foram criadas para receber carinho, para ser, acima de tudo, respeitadas. Acima de tudo, respeitadas. Se o cidadão está batendo na mulher, é porque não gosta da mulher, né? Já está provando ali, ela não gosta. Se ele gostasse, estaria abraçando, estaria beijando, enfim, né? Tá aí esse caso triste, este fato triste que aconteceu na cidade, na pequena cidade de Aurelino Leal, aqui na nossa região sul da Bahia, né? Aqui nós lamentamos, inclusive, e pedimos, né, o consolo para esta família que com certeza está de luto, está muito triste pela perda da jovem Clara na cidade de Aurelino Leal. Vamos com mais algumas informações, né? Aqui a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu aí cerca de 450 mil maços de cigarros ilegais aqui na Bahia. Vamos falar desse assunto, que é um assunto importante, é o fim da tragada. Fim da tragada? Será? A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em uma mega operação de fiscalização, resultou na apreensão de 450 mil maços de cigarro contrabandeados. Isso aconteceu na tarde de ontem, na quarta-feira, dia 21, na BR-135, lá no oeste da Bahia, mais precisamente na cidade de Barreiras. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Rodoviária Federal, como já disse aqui, a nossa briosa PRF, e integrantes, melhor dizendo, através da operação que integra aí a Lockdown, né, voltada para o enfrentamento ao crime organizado. A abordagem ocorreu durante uma ronda ostensiva de fiscalização de veículos de carga com foco na prevenção de acidentes e no combate a irregularidades no transporte rodoviário. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal indicaram um caminhão, né, eles acabaram identificando um caminhão que trafegava com pneus em estados críticos de conservação, o que foi o motivo aí da parada do veículo para averiguação, né? Durante a fiscalização, o condutor apresentou uma nota fiscal de uma carga de papel higiênico. Prestem bem atenção, olha essa história, né? Apresentou ali uma nota fiscal de papel higiênico que teria sido com destino a Paraíba. Né, estava passando ali pela região de Barreiras com destino a Paraíba. No entanto, ao realizar a verificação física, aí os agentes da Polícia Rodoviária Federal, né, descobriram cigarros de origem estrangeira, ou seja, cigarros contrabandeados e sem documentação fiscal, além de inscrições em espanhol. É uma evidência que o produto era de fato ilícito. Após a contagem, foram identificados 9.000 caixas, cada uma com 50 pacotes de cigarros, contendo 10 maços por pacote. Façam aí a conta, tem a quantidade de cigarros. A carga totalizou, né, cerca de 450 mil
maços de cigarros contrabandeados, configurando então aí um dos maiores flagrantes do tipo registrado naquela região, na região oeste da Bahia. Parabéns aí aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, estavam atentos, fazendo o seu papel, né? Pararam esse veículo, pediram ali, logicamente que essa é uma ação de rotina, pediram a nota fiscal da carga, o cidadão apresentou apenas dizendo que estava levando papel higiênico para a Paraíba, e quando foram verificar, bota em tela cheia aí, por favor, produção, quando foram verificar, olha aí, olhem as caixas aí, né? 450 mil maços de cigarro, né? Diante da constatação do crime de contrabando, o motorista ele foi preso, viu, gente? Em flagrante, inclusive, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal lá na cidade de Barreiras, juntamente com o caminhão e também toda esta carga que você está acompanhando aí na imagem. A ação integra a operação, como já disse, Lockdown, que é uma iniciativa conjunta das Secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária e Ressocialização, que conta com a participação da Polícia Rodoviária, né, que foi quem fez a apreensão, a Polícia Militar, além também da Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica. O objetivo central da Força Tarefa é a desarticulação das organizações criminosas, atuando de forma integrada no combate ao tráfico de drogas e contrabando e outros crimes interestaduais. Então está aí, parabéns para a Polícia Rodoviária Federal, logicamente desarticulando essas ações de contrabando aqui na nossa Bahia, na nossa região também. Eu tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal tem feito essas operações, e também na região onde foram apreendidos aí 450 mil maços de cigarro, um grande baque, né, de cigarro contrabandeados na cidade de Barreiras. Muito bem, são 18 horas e 33 minutos. Eu vou falar um pouquinho aqui. Nós recebemos essa semana a Marcela Andrade, ela é a presidente da ONG Bicharada. Vou continuar falando desse assunto porque é importante anunciar, porque a causa é uma causa nobre. Nós sabemos que a ONG Bicharada, ela trabalha aí no cuidado dos animais aqui da nossa cidade e até mesmo da região, viu? Porque eles trabalham nesse cuidado, né? E precisam da nossa ajuda, porque a manutenção não é baratinha, né? Não é tão barata assim, melhor dizendo. E para levantar fundos, a ONG Bicharada, como sempre tem realizado, já é a 4ª edição, estará realizando aí o forró, né? O arrasta-pé da Bicharada, que acontecerá no próximo sábado, a partir das 14 horas, no Centro de Cultura, aqui de Itabuna. Eu vou anunciar aqui as atrações, né? São cerca de 9 horas de forró. Olha, para quem gosta de forró. Inclusive, nós estaremos lá fazendo a cobertura, né? Trazendo, na segunda-feira, nós estaremos trazendo quem estava por lá, quem participou. Faremos uma cobertura para vocês que nos acompanham aqui no TVI News, 2ª edição. Atrações, né? Quais são as atrações? Cangaceiro do Forró, Caxangá, Orlando Alves, Big Shot, Felipe Silva, Forró Genuíno e Zabum Bahia. Olha aí, é uma grande grade para quem gosta de forró genuíno, para quem gosta de arrasta-pé e para quem gosta de fazer o bem, também fazer o bem para os animais, né? Os animais aqui da nossa cidade e também da região. Inclusive, um abraço a todos as pessoas envolvidas nesta maravilhosa ONG, que é a ONG Bicharada. Mais uma vez, lembrando, 4º arrasta-pé da Bicharada acontecerá no próximo sábado no Centro de Cultura Adonias Filho, a partir das 14 horas. São 9 horas de forró pé de serra, né? As vendas dos ingressos, inclusive, estão sendo feitas através do link que você pode encontrar lá no @bicharada1, né? No Instagram, ou também em pontos específicos, inclusive lá no shopping aqui da cidade de Itabuna, na loja do shopping da cidade de Itabuna, na loja da Bicharada, no shopping em Itabuna. E o preço, né? É bem acessível. Então você vai fazer o bem e também você vai se divertir a partir do dia 24, a partir das 14 horas, lá no Centro de Cultura Adonias Filho. Vamos com mais informação, dessa vez uma informação a nível nacional, né? A informação
que nós estaremos trazendo aqui e que tem mexido, tem permeado os diversos meios de comunicação de todo o Brasil. A informação é a seguinte, muita atenção, meu amigo Cássio. A ministra Carmen Lúcia, ela fez aí um desagravo à ministra do TSE, que sofreu racismo em um evento do governo. Esse é um assunto muito importante, nós estamos falando de racismo, né? A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, fez um desagravo na sessão da última terça-feira, a ministra da Corte, Vera Lúcia Santana Araújo. Carmen Lúcia disse que Vera Lúcia sofreu racismo, né? Eu não sei se nós temos as imagens aí, Cássio, da Vera Lúcia, ao se apresentar para uma palestra no 25º Seminário de Ética na Gestão, que foi promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República. O episódio ele ocorreu na sexta-feira da semana passada, dia 16, e segundo a presidente do TSE, a Vera Lúcia, assim que chegou ao local do evento, se apresentou como palestrante e mostrou, olhem aí, mostrou a sua carteira funcional de ministra substituta da Corte Eleitoral. Porém, a ministra não teve permissão para ingressar no auditório. Triste, né, gente? Ela não teve permissão para ingressar no auditório, que foi cedido pela Advocacia Geral da União, né? Após o ocorrido, no dia de ontem, né, o ocorrido foi na sexta-feira, mas após o ocorrido, na última quarta-feira, que foi ontem, a publicação, né, desta reportagem, a Comissão de Ética Pública emitiu uma nota em solidariedade à ministra, né, que ficou aí claro porque ela não foi, mesmo se apresentando, mesmo mostrando a sua credencial, não teve aí a sua permissão. Nos leva a crer que de fato é um caso de racismo, que seja apurada de fato essa conduta, né? A comissão ela emitiu então, como ia dizendo, essa nota em solidariedade à ministra, né? A ministra Carmen Lúcia, essa que você está vendo aí na tela, ela é a presidente do TSE, porém a ministra que sofreu o racismo é a ministra Vera Lúcia, ela que é negra, né? Ela que é negra e sofreu esse caso de racismo. A comissão, como já ia dizendo, de ética acabou emitindo uma nota em solidariedade à ministra que sofreu racismo, mas negou ter responsabilidades. Olha aí, agora sim, a imagem da ministra Vera Lúcia, ela que sofreu racismo no dia 16, em um evento realizado aí pela Comissão de Ética Pública, faltou muita ética, inclusive, né? Ética Pública da Presidência da República, Comissão de Ética Pública da Presidência da República. O tema do evento era prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação. Olha que interessante, o tema já tratava sobre discriminação, né? E infelizmente uma atitude como essa evidencia o quanto nós precisamos ainda tratar sobre o assunto, né? Reunindo diversas autoridades, especialistas e agentes públicos para debater estratégias de promoção de ambientes institucionais de forma mais ética e de forma inclusiva. É exatamente o que eles iriam falar no evento. Aconteceu totalmente o oposto à ministra Vera Lúcia, no momento em que a ministra Vera Lúcia ela foi barrada de adentrar, mesmo se identificando. Porque alguém pode falar assim, mas precisa se identificar. A ministra Vera Lúcia se identificou. Olha, eu sou aqui ministra da Corte, sou ministra substituta, né? Vou estar participando aqui. E mesmo assim ela foi barrada. Que inclusão é essa? Enfim, fica aí a pergunta, né, que não quer calar. São 18 horas e 42 minutos. Eu vou para um rápido break e volto já já. Não saia daí, nós ainda temos muita informação também aqui da nossa região.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Dezoito horas e 46 minutos, estamos de volta com TVI News, segunda edição. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha das diversas localidades aqui da nossa cidade de Itabuna, você também que nos acompanha das diversas cidades. Hoje mesmo tive aí um feedback de um amigo, né, lá da cidade de Porto Seguro, a quem eu mando um abraço aqui, um abraço para Davi, que também nos assiste diariamente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É isso mesmo. Mas vamos com imagens aí, as imagens recuperadas aqui, né? São imagens de agora há pouco, no início da tarde, na nossa Avenida Juraci Magalhães, né? Você vê a imagem da Avenida Juraci Magalhães com o trânsito fluindo de forma tranquila, né? Isso aconteceu logo agora há pouco. Essas imagens são imagens recuperadas ao entardecer aqui na cidade de Itabuna. Você vê também algumas nuvens, né? Nuvens mais volumosas aí no céu da nossa cidade, como já foi previsto, já foi dito aqui, tanto pela Brenda como também pelo Mallory Senna, o diretor da Defesa Civil que esteve conosco. Nós teremos aí, a previsão é de uma chuva amanhã, né? Uma chuva, pancadas de chuva mais fracas, porém a partir de amanhã podemos sim ter chuvas um pouquinho, né, mais volumosas, né? Essa informação que foi passada por aqui, mais uma vez dizendo, são imagens da Avenida Juraci Magalhães, área central de Itabuna, saída inclusive para a cidade de Ilhéus, né? Para quem segue aí, vai chegar a BR-415, sentido Ilhéus, e nós vemos também um bom fluxo de carros chegando à cidade de Itabuna,
Logicamente, são pessoas que trabalham em Ilhéus, que vêm até Itabuna ou vêm, enfim, resolver alguma situação. Essas são imagens de agora há pouco da Avenida Juraci Magalhães, aqui na nossa cidade, tá bom? Vamos então de mais informação, e esta é uma informação a nível nacional. Vamos falar agora de esporte, vamos falar agora da CBF e dessa série, que já está se tornando uma série, né? Essa questão aí, a suspensão do Edinaldo, eleição que vai acontecer, enfim. A informação é a seguinte: um grupo de 21 clubes anunciaram, né, que não irão votar no domingo da eleição da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, né? Equipes estão insatisfeitas com o andamento do processo e protestarão em ausência ao pleito, mas dizem que estarão prontos para conversar com a nova gestão a partir da próxima semana. Desta vez, a eleição da CBF não terá unanimidade, né? Vale a pena lembrar isso aí. Um grupo de 20 clubes da Série A e B publicou uma nota na noite de ontem e afirmaram, né? O grupo afirmou que seus representantes não irão à eleição da entidade, a entidade que é a entidade máxima de futebol brasileiro, no próximo domingo, como uma forma de protesto à condução desta eleição, a condução do pleito. Os clubes são o seguinte, quais são os clubes que irão protestar? O América Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Botafogo de São Paulo, a Chapecoense, o Corinthians, o Coritiba, o Cruzeiro, o Cuiabá, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza, o Goiás, o Internacional, o Operário do Paraná, o Juventude, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Santos, o São Paulo e o Sport. Tá aí, né, o nome dos clubes que já emitiram a nota ontem conjunta, logicamente o grupo, dizendo que irão protestar contra a forma como está sendo conduzida esta eleição, a nova eleição aí da CBF. No comunicado, os clubes pedem democracia, transparência e representatividade e afirmam discordar do processo. Tá aí a bronca, né? A bronca dos clubes brasileiros. Ainda não está descartado que outros dirigentes também sigam esse mesmo caminho, ou seja, alguns outros clubes podem, inclusive, também sinalizar que não irão comparecer, trazendo um grande prejuízo, inclusive, para que a eleição ocorra de forma tranquila no próximo domingo, dia 25. Estaremos prontos para a conversa e conversar com a nova gestão a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor, diz aí um trecho da nota, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aí é que eles não participarão da eleição, porém, eles aceitarão o resultado, quando eles afirmam que estarão dispostos a conversar com quem for eleito com a nova gestão, né? Inclusive para a melhoria da forma como é feita a eleição, como é conduzida a eleição da Confederação Brasileira de Futebol, um órgão máximo aí do futebol brasileiro. Eu espero que toda esta situação, esta crise que está passando a Confederação Brasileira de Futebol e, consequentemente, isso respinga, né, no futebol brasileiro, venha a ser resolvido o mais breve possível. Vamos então com mais informação agora da área política. Nós falamos ontem aqui sobre a 26ª Marcha dos Prefeitos e a AMURC, que é a Associação dos Municípios aqui da região Cacaueira, finalizou então a participação na marcha até a Brasília com grandes articulações, hein? Muito bom isso aí, muito bom. A AMURC finalizou a participação, como já disse, na 26ª Marcha dos Prefeitos da Brasília,
no dia de hoje, né? Você acompanha a imagem de diversos prefeitos da região. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Da sua direita para a esquerda, né? Nós temos aí o Miltinho do Axé, da cidade de Quaraci. Temos o prefeito também de Almadina, o prefeito de Buerarema, o Gel da Farmácia, o prefeito de Arataca, também ladeado do deputado federal Paulo Magalhães. Ao centro, o presidente da MURC, o Helder Fontes, né, ele que é prefeito de Itaju do Colônia, ladeado do prefeito de Camaquã e também do prefeito de São José da Vitória, o professor aí, prefeito de São José da Vitória, ao lado do prefeito de Camaquã. É uma foto aí de peso com a representatividade de diversas cidades aqui da nossa região. Esses prefeitos que estavam durante essa semana nessa marcha que se torna importante também no sentido de articulações, como aconteceu aí através da MURC, que nós estamos noticiando aqui para vocês, né? De acordo com o presidente da MURC, o Helder Fontes, ele disse o seguinte, abre aspas, nesses 3 dias de participação aqui na marcha, participei de diversos espaços de diálogo, além de audiências no Congresso Nacional e também em Ministério. Em breve, boas novas para Itaju e região, né? Ele falou da cidade dele, mas também falou de região, logicamente se referindo a cidades que estão aí compondo, né? Itabuna também foi representada lá, tá bom? Dentre as pautas das demandas que foram levadas lá, vale a pena destacar a PEC 66 de 2023, né? Que está tramitando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que visa ampliar o prazo. É uma pauta muito importante, porque ela visa ampliar o prazo para o parcelamento da dívida previdenciária nos municípios. Isso, com certeza, vai dar um fôlego a mais para os municípios. Além da PEC 66 de 2023, também uma das pautas em que os prefeitos discutiram lá, é uma pauta municipalista, é a PEC 5 de 2025, a pauta atual, né, deste ano. Esta pauta também ela visa manter a alíquota de 8% do INSS patronal de forma permanente, né? Então, deixar essa alíquota aí de forma permanente, os 8% dos municípios, né? Além dessas pautas, dessas PECs, tanto a 66 como a PEC 6, a PEC 5, melhor dizendo, desculpe, deste ano, os prefeitos também discutiram a situação que nós vemos sempre falando aqui diariamente da interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha na BR-101, que tem trazido diversos impactos. Por falar nisso, nós estamos entrando em contato com o prefeito de Itapebi, o Izan Botelho, que estava lá, inclusive, em Brasília, né, para fazermos uma entrevista com ele, inclusive, trazendo essas questões dos impactos aí na cidade de Itapebi em decorrência da interdição da ponte sobre o rio Jequitinhonha, né? Além dessa questão da ponte, eles também falaram sobre a solicitação de instalação de um escritório, né, como nós colocamos aqui ontem, da Codevasf. E esse escritório, caso seja atendido esse pleito aí dos prefeitos, funcionará aqui no município de Itabuna. E além também, foram várias pautas, hein? Estou citando aqui diversas pautas, as PECs, né? A questão da interdição, a questão da solicitação do escritório da Codevasf e também foi pauta por lá a revitalização do Rio Cachoeira. Parabéns, parabéns. Recentemente eu fiz essa cobrança aqui e parece-me que fomos escutados, né? A revitalização do Rio Cachoeira é algo urgente e diz respeito a diversos municípios da nossa região, não só de Itabuna, não só de Ilhéus, mas de outros municípios, os quais são margeados aí pelo Rio Cachoeira, né? A exemplo do próprio Itaju do Colônia, que é o município do presidente da MURC, né? Essa revitalização foi discutida lá também e eu espero que dentro de breve nós tenhamos aí resultados, né, de fato, que venham modificar e que venham alcançar o objetivo final, que é de trazer uma vida melhor para a população desses municípios, né? Por falar nesses municípios, a MURC ela engloba aí diversos municípios, não só da nossa região sul, mas também do extremo sul e do sudoeste da Bahia. Logicamente é uma representatividade muito grande, né? Porque nós estamos falando aí de regiões populosas, né? Em número de habitantes, isso passa da casa aí, com certeza, de mais de 1,5 milhão de habitantes, juntando
todas essas populações que são representadas através dos prefeitos que compõem, e as prefeituras, logicamente, que compõem a nossa AMURC, que é a Associação dos Municípios da região Cacaueira. Muito bem, são 18 horas e 58 minutos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Um programa que trouxe muita informação aqui da cidade de Itabuna. Mais uma vez agradecendo a você, né? A você que é o motivo de estarmos aqui trazendo essas informações diárias, né? Desde as 17 horas até as 19 horas. Mas, logicamente, estamos aqui diariamente esmerando, né, no trabalho para poder levantar as informações, né, levantar as fontes e trazer o melhor para você que escolhe estar na TVI, né, que escolhe estar conosco, sempre se informando de tudo que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui, neste mesmo horário, trazendo mais informações para vocês. Não saia daí, TVI 20 anos, contando a sua história.